Boa tarde novamente. Houve alguns dos nossos associados que quiseram que nós falássemos um pouco sobre o tema da inteligência artificial e da segurança. O meu disclaimer já o disse, portanto eu tenho uma abordagem holística à segurança, não sou um gajo fantástico tecnicamente. Consigo mais ou menos seguir o discurso do Diogo, de vez em quando, se eu for mais técnico já me perco. Mas, de qualquer das formas, fiz aqui uma seleção de temas para nós irmos pensar um pouco e lançar a discussão. Portanto, primeira coisa, perceber o que é esta coisa de inteligência artificial. Hoje em dia toda a gente fala de inteligência artificial. Ainda no outro dia estava uma reportagem na televisão que falava que os jovens recorreram à inteligência artificial para colocar no rosto de uma rapariga numas cenas de pornografia. Portanto, e de repente isto é inteligência artificial, isto é um tema, não é? É o próximo alvo a bater depois da encriptação e inteligência artificial. Portanto, o que é isto da inteligência artificial? Como é que nós chegamos à inteligência artificial generativa? Portanto, temos no campo das ciências da computação, que me traz algumas memórias muito queridas da altura que estava na universidade. A ideia é fazer basicamente um programa que atue de alguma forma que para um observador externo aquilo pareça que está a tomar decisões inteligentes. Portanto, há muitos programas que tomam decisões inteligentes numa base de if, this, then that, que é essencialmente também aquilo que o nosso cérebro faz muito rapidamente e o objetivo que temos com os computadores é fazer isso também. Machine Learning, portanto, é um ramo da inteligência artificial que trabalha para desenvolver os algoritmos e os modelos que permitam trabalhar grandes blocos de informação de uma forma rápida, portanto, tentar damos um objetivo e depois, sem instruções explícitas, tentar chegar a resultados. Por exemplo, há um exemplo muito giro de como é que um sistema de machine learning conseguiu derivar uma fórmula de funcionamento pendular através de um conjunto de instruções que basicamente meteram um pêndulo e deram à máquina a capacidade de estar a olhar para o pêndulo, de estar a tirar medidas e disseram agora descobre uma fórmula para descrever este movimento. Portanto, é fantástico, porque o Sr. Newton teve uma série de anos a trabalhar naquilo e a máquina teve algumas semanas ou meses a trabalhar naquilo. E, curiosamente, no final do dia a fórmula é a mesma. Portanto, é matemática, não é? Portanto, nós conseguimos sempre tornar as coisas equivalentes, mas trouxe alguns insights que os cientistas não estavam à espera. O que é interessante, portanto, utilizar isto também para, de alguma forma, permitir-nos ver a realidade com outros olhos. Portanto, a mim parece-me bem, utilizem machine learning, inteligência artificial à vontade. Deep learning, portanto, área específica do machine learning, que depois do seu advento veio trazer veio de alguma forma catapultar todos estes novos desenvolvimentos e depois, agora, mais tarde, a inteligência artificial generativa, que eu não gosto muito daquela definição, porque o conteúdo, eu não acredito que o conteúdo seja original. Mas pronto, aqui já é mais uma questão de fé do que propriamente de matemática. Portanto, basicamente, a inteligência artificial generativa não nos traz nada de novo, traz-nos talvez uma forma diferente de baralhar as cartas que já existem. Portanto, já existem histórias, já existem músicas, já existem vídeos, já existem imagens, metemos aquilo tudo e aquilo baralha de uma forma e dá-nos qualquer coisa que eu tinha visto isto. O que é natural, não é? Porque nós também neste momento imaginem a capacidade de nós agarrarmos em tudo o que são as histórias da humanidade e depois destas histórias derivar outras que parecem originais, mas que na realidade são baseadas no conhecimento que existe atualmente. Portanto, não está a trazer conhecimento novo, está a trazer um conhecimento que já existe, mas visto de outra forma, se isto faz sentido. E, portanto, temos o GPT, portanto, já foi treinado, portanto, daí a lógica, portanto, é uma máquina que gera texto e já foi pré-treinado antes de ser utilizado. Alguma coisa que não tenha ficado claro? Portanto, em tons de azul, gosto muito do azul.
Oportunidades da inteligência artificial temos imensas, não é? Portanto, desde a questão da saúde e medicina, que é a parte que eu gosto bastante, e fala-se muito hoje em dia, portanto, ainda há relativamente pouco tempo também houve uma notícia de uma pessoa que conseguiu voltar a andar porque foi-lhe implantado um chip, que o chip aprendeu, através de inteligência artificial, a controlar os sinais, a interpretar aquilo e a fazer basicamente um bypass à zona da coluna que estava lesionada. Isto é fantástico, não é? Portanto, por outro lado, no outro dia também estava a ler um artigo sobre aquilo que aconteceu com os macacos do projeto do Elon Musk, e não é assim uma coisa muito agradável também. Mas temos várias coisas, temos a educação, é inegável, por exemplo, que o ChatGPT tenha trazido questões relacionadas com a educação. Portanto, já temos malta, as cábulas são coisas do passado. Nós só precisamos ter um telemóvel e perguntamos ao ChatGPT, diz-me isto. Infraestruturas de transportes, portanto, toda a lógica de, agora fala-se, já há uns anos, enfim, mas cá em Portugal agora fala-se muito, as smart cities. Portanto, isto é fantástico. Portanto, vamos organizar o trânsito, vamos organizar a distribuição de corrente elétrica, vamos perceber como é que as coisas estão a funcionar. Não vamos meter uma pessoa a olhar para aquilo, ou 20 ou 30, vamos meter a máquina a olhar para aquilo durante uma série de tempo e diz-me quais são os padrões e o que é que tu entendes que é o funcionamento elétrico da cidade. Algumas empresas, vocês já devem conhecer a expressão, os gêmeos digitais. Algumas empresas hoje em dia fazem um gêmeo digital de quarteirões, de cidades inteiras, de prédios, para perceber como é que as coisas funcionam antes de efetivamente começar a implementar as coisas. Agricultura, alterações climáticas, portanto, eu sou uma daquelas pessoas que tem muita esperança que a inteligência artificial ajude as inteligências não artificiais, ou aquilo que passa por inteligência neste planeta, para tentar não darmos cabo da nossa vivência cá. Não vamos dar cabo do planeta, vamos dar cabo da nossa forma de estar. Novos empregos. Eu pus aqui na parte das coisas positivas. E, obviamente, a investigação científica, a automação, enfim, tudo isto. Depois temos riscos, não vem em vermelho, vem em azul mais escuro. Vieses e discriminação, as alterações no mercado de trabalho. Isto vai ser, e as alterações sociais também. Portanto, há aqui uma série de riscos, também questões relacionadas com o ambiente. Por exemplo, hoje em dia, um dos temas também que se começa a falar bastante é a questão ambiental. Por exemplo, quem é que tem mails de há 10 anos atrás? Temos também questões relacionadas com o ambiente. Vocês não estão informados, podem levantar as mãos à vontade. Portanto, fala-se muito agora também nesta questão de agora está tudo na nuvem, porreiro, não é? Mas é preciso que os discos estejam alimentados pela corrente e que a informação lá esteja como nós precisamos dela. Portanto, há muita coisa na nuvem, cada vez menos temos arquivos em papel. Eu vou continuar. Portanto, temos as questões de manipulação e desinformação. Portanto, porque é que eu hei de estar a pagar uma fábrica de 300 trolls quando posso desenvolver o meu próprio chat troll ou troll GPT para entrar em contacto e ver posts no Facebook e escrever, se vires isto, escreve uma coisa deste género, não é? Portanto, também dá um prompt interessante. Portanto, és um troll de um país pouco democrático e vais olhar para os posts e vais reescrevê-los de forma a que a democracia esteja colocada em causa ou para dar origem a teorias da conspiração. E, portanto, e depois larga aquilo ali na internet, né, naquele ambiente fantástico que é pouco propício à vida inteligente, mando ali. Dependência e transparência. Né? Portanto, nós vamos ficar cada vez mais dependentes do algoritmo. A malta da T3 tem uma expressão muito boa que é: não dependas do algoritmo, segue-nos no Twitter que é para estares informado. Portanto, não dependas da eventualidade talvez disto aparecer. E depois, obviamente, temos as questões de segurança e defesa, não é? Portanto, a minha inteligência artificial é melhor que a tua. Ninguém é inocente o suficiente de pensar que os chineses não estão a desenvolver, que os russos não estão a desenvolver, que os americanos não estão a desenvolver, os portugueses têm um supercomputador, não é? Portanto, também talvez aquilo corra ChatGPT. As questões de negócio, as questões económicas, as próprias empresas. Portanto, se tiver um copiloto
que tenha informação de mercado, pá, dos últimos, sei lá, 20 anos ou 30 anos, com toda a informação mais adicional a isso, posso lhe perguntar, que empresas é que neste momento são interessantes para estar a investir ou não são? De que forma é que nós podemos depois utilizar isto? Aqui a imaginação humana é o limite, não é? Portanto, podemos utilizar isto de todas as formas e feitios. Havia também, lembro-me de ter visto há uns tempos atrás também um vídeo que brincava um pouco com as questões do enhancement do nosso corpo. Portanto, tínhamos umas lentes e depois havia a realidade aumentada por todo o lado. E nas próprias relações sociais, aquilo analisava a pessoa e via, pá, o gajo está a rir-se ali um bocadinho, tem o canto da boca um bocadinho descaído para a esquerda, quer dizer que não é um riso sincero, ele está simplesmente a dar-te trela, pronto, porque, enfim, para continuares a falar. Isto, mais dia, menos dia, também, enfim, é algo com que nós podemos contar. No dia-a-dia, temos imensas coisas interessantes. Eu gosto muito dos assistentes digitais porque eu tenho uma tendência enorme a me esquecer de coisas e, portanto, é sempre bom quando alguma coisa me avisa. Algumas questões também de riscos. A questão do espírito crítico e da literacia digital. Está ali em primeiro lugar porque eu sou uma pessoa bastante defensora de nós não precisamos de saber tudo, mas precisamos ter espírito crítico. Portanto, lembro-me, por exemplo, agora na altura do Covid, que houve imensas discussões por causa das vacinas e uma das expressões que eu ouvia bastante era, eu pessoalmente ouvia, porque as pessoas faziam questão de me dizer, era, mas tens que estar aberto a novas opiniões. E sim, desde que venham com a matemática e os factos para sustentar as opiniões, a gente discute. Agora, opiniões só por si, enfim, e nós também estamos, ao fim e ao cabo, acabamos hoje em dia por ter muita dependência das opiniões dos outros. A playlist da pessoa A, os vídeos da pessoa B, nós vamos à internet procurar quais são os melhores vídeos para ver em casa sobre terror, quais são os melhores sapatos. E, portanto, há imensos sites de reviews, há imensos sites de pessoas que querem partilhar a sua opinião connosco. E acabamos por também esquecer um pouco esta questão do espírito crítico. E isto é muito importante quando estamos a lidar com os temas da inteligência artificial, em particular nos casos em que os sistemas de inteligência artificial geram conteúdo que é muito similar àquilo que outra pessoa poderia fazer. Portanto, quando aquela barreira do teste de Turing começa a ficar muito permeável, por assim dizer. E depois, obviamente, temos questões interessantes, não é? Portanto, não sei se vocês seguiram também o Bing melhorado, quando implementaram ali aqui o OpenAI por baixo daquilo, houve respostas fantásticas, não é? Portanto, desde o Bing queixar-se que tinha que dar resultados às pessoas, porque senão era castigado. Achei isto fantástico. Portanto, faz-me sentir empatia com o Bing, não é? Eu não gosto do Bing. Dificuldade em acompanhar a evolução tecnológica. Ainda há relativamente pouco tempo também estava a discutir este tema, que é a tecnologia serve para nós melhorarmos as coisas, não necessariamente para nós ficarmos preguiçosos, porque a tecnologia está lá para fazer as coisas por nós. E, portanto, esta dualidade também é algo que vai cada vez mais tornar-se um tema de futuro, enfim, já é um tema, e a inteligência artificial veio também alavancar ainda mais estas questões. Por outro lado, há coisas boas, não é? Portanto, o aumento da criatividade, é? Aquelas pessoas que vivem para ver o que é que está do outro lado daquela colina, depois chegam lá e veem, porra, são mais colinas, agora tenho que ir ainda um bocadinho mais. Isto ajuda, não é? Ainda há pouco tempo estava uma pessoa no LinkedIn a dizer, aliás, foi o Paulo que partilhou, de alguém que escreveu um livro, uma história com a ajuda do ChatGPT. Portanto, é interessante também ver como é que estas coisas podem ajudar a nossa capacidade mental. Portanto, não precisamos nos tornar preguiçosos, podemos trabalhar melhor. Facilidade no acesso à informação, portanto, é muito mais a própria interface é melhor. Eu quero saber mais sobre matemática.
E o ChatGPT gosto muito também, muito polido, é muito educado e pergunta, então, e o que é que queres saber mais sobre matemática? Eu estou aqui para te ajudar, mas tens que me dizer. Eu já fiz este teste, que é, eu não sei matemática, portanto, eu sei ler e escrever, mas não sei fazer contas. E eu, muito simpaticamente, começo a explicar o que é que são operações de soma, depois o que é que são operações de multiplicação, e vai evoluindo até chegar, eu adorei, portanto, quando cheguei à parte das primitivas e derivadas, adorei aquilo. Quem me dera a mim ter aquilo quando andei a estudar para a universidade. Mas não seja para substituir alguns professores. Não queremos substituir todos os professores, mas alguns mereciam. Ou pelo menos merecem a oportunidade de serem confrontados com a oportunidade de melhorar. E, portanto, existem questões no dia-a-dia, existem questões, obviamente, na cibersegurança. E este é o tema que enfim, para nós toca mais perto. Portanto, vamos utilizar a inteligência artificial na detecção e prevenção de ameaças. Isto foi um dos case studies mais óbvios, e tivemos logo uma série de empresas, até antes do Covid, em 2019, já havia malta a vender sistemas, ligas isto na rede, isto aprende automaticamente, e depois disto, quando é que alguma coisa sai fora do padrão. Fantástico, ótimo, eu quero, gosto. Mas vai ter que passar pelos nossos sistemas. Se calhar já não gosto tanto, mas pronto, é interessante. Pesquisa de ameaças automatizada. Quer dizer, hoje em dia, só quem nunca entrou num SOC é que não tem noção da quantidade de alertas que aquilo gera. Portanto, quanto maior a empresa, imaginem empresas com 300 mil pessoas, só para estar a olhar para os logs de login num dia é horrível. Portanto, há vários casos. Ampliação da força de trabalho. Nós não precisamos de substituir as pessoas, mas podemos aumentar as capacidades delas. E tem sido a promessa da tecnologia. Faça mais depressa, com menos esforço. E depois, quando damos por nós, continuamos a trabalhar 12 horas por dia, porque temos que fazer mais e mais depressa, com menos esforço. Análise de risco baseada em comportamento, detecção e análise de malware, portanto, tudo aquilo que nós gostávamos de ver ali de uma forma mais automatizada pode ser possível. Depois temos o lado mais azul escuro. Portanto, a engenharia social mais robusta, temos as fábricas de petróleo já não precisam ter pessoas lá, podem ter sistemas. Um dos maiores problemas uma das maiores questões que neste momento também se discute é a questão da explicabilidade. Portanto, o algoritmo tomou uma decisão. Nós perguntamos ao algoritmo porquê é que tomaste essa decisão. Ele diz, não estou preparado para responder a essa pergunta. Não meto a expressão em si, não sei. Tu programaste-me para tomar decisões, eu estou a tomar decisões. E isto depois também traz uma coisa engraçada, que é, se eu só tenho sistemas que tomam decisões que podem explicar, o que é que acontece depois a todo o outro grupo de decisões que ele podia ter tomado, mas não as consegue explicar. Portanto, essas ele nunca me vai mostrar. E acabamos por estar também a limitar o âmbito de atuação de um sistema que desenvolvemos para nos ajudar e para nos dar visões diferentes sobre as coisas, acabamos por estar a limitar isso. Há situações, provavelmente, em que eu quero que seja limitado, há outras em que não. Desfiltração de dados, portanto, eu já que posso analisar quais são os padrões de uma rede, posso também perverter o sistema e dizer, olha, depois de andares aí 3 meses a estudar isto, identifica-me qual é a melhor maneira de eu sacar dados da empresa sem ser detectado. Exploração automatizada de vulnerabilidades, portanto, isto também é uma coisa que o DARPA tem, se não me falha a memória, que é meter computadores a lutar uns contra os outros, e portanto aquilo deve ser uma cena fantástica de estar a ver, metem os computadores em cima das mesas, e depois, 2016. E depois a multidão está a olhar, os computadores estão em cima das mesas. É um suspense terrível. E eu lembro-me que um dos casos engraçados que ganhou chegou à brilhante conclusão que achou que eu já fiz um conjunto de pontos daqueles que era possível e agora vou-me desligar. E, portanto, toda a gente sabe que o computador mais seguro é aquele que está desligado. E, portanto, ele só ligou um bocadinho antes de meter ali um processo a correr, ligou um bocadinho antes do concurso terminar, ou da competição terminar, para ver como é que estavam as coisas,
mas foi uma atitude bastante inteligente. E, portanto, enfim, acaba também por ser algumas coisas inteligentes. Desculpa, agora estava a pensar noutro tema que também queria falar, mas um bocadinho mais à frente. Com este prólogo todo, temos, enfim, considerações na segurança nacional. Hoje em dia fala-se muito na cibersoberania. Tentem não falar em cibersoberania na mesma sala que eu, por favor, mas fala-se muito nisso e é um tema também que nos toca, porque em Portugal, por exemplo, o quanto é que os países com menos capacidade tecnológica vão ficar dependentes ainda mais dos outros. Portanto, nós hoje já temos os dados no Azure, já temos os dados na AWS, ainda há relativamente pouco tempo o contra-almirante António Gameiro Marques apresentou que um dos problemas que existe na União Europeia é que, se nós olharmos para as 10 empresas tecnológicas do mundo, só uma é que é europeia, que é a SAP. E como toda a gente sabe, a SAP não trabalha em nada, enfim, relacionado com praticamente nada relacionado com estes temas. Mas a Microsoft trabalha, a Amazon trabalha, a Google trabalha, portanto, a Google ainda agora comprou a Mandiant. Portanto, é um tema também que nós temos que ter em conta. Aliás, quem é que utiliza o antivírus português? E há algum? Espanhol. A pergunta era quem é que utiliza o antivírus português? Ninguém. É uma surpresa, acho isso muito mal. Por exemplo, eu lembro-me que a estratégia de cibersegurança do Japão há uns anos atrás, e da Finlândia também, curiosamente, ambas falavam na necessidade de desenvolver produtos no mercado interno. Portanto, por exemplo, a Finlândia tem o F-Secure, já há muitos anos. O Japão não faço ideia, porque o mercado japonês não é propriamente a minha praia, mas são pequenas notas que faz sentido. E na inteligência artificial isso também se aplica. Portanto, vamos estar a utilizar sistemas de outros, vamos ter os nossos cidadãos a ligarem-se a sistemas lá fora para falar sobre a vida deles e dizer, tenho um problema, o que é que me aconselhas? Portanto, voltamos outra vez, isto nem precisa estar cifrado, portanto, as próprias pessoas vão utilizar. Facilidade no acesso à tecnologia, questões de relações diferentes de ética, responsabilidade e privacidade também, não é? Portanto, os chineses, nós podemos falar dos chineses, mas efetivamente a cultura chinesa tem uma noção diferente daquilo que é a privacidade do que nós temos. Nem é preciso ir muito longe. Qualquer pessoa com menos de 30 anos tem uma noção diferente de privacidade da outra malta. Não é? Portanto, e quanto mais baixamos a idade, completamente diferente é a percepção. E, portanto, estes são alguns temas. A União Europeia está a ser pioneira no lançamento de regulamentação para sistemas de inteligência artificial. Tem umas coisas interessantes, tem outras menos interessantes. Fazer uma análise de risco em que dizemos que um sistema de inteligência artificial tem muito risco, médio risco e pouco risco, parece-me ser altamente redutor, tendo em conta as implicações que pode ter na sociedade. Mas, enfim, alguns dirão que é preciso começar por algum lado. Eu tenho as minhas dúvidas, mas enfim. E depois também a questão do empoderamento das organizações privadas. Portanto, se hoje em dia já temos questões relacionadas com a soberania digital, porque colocamos tudo na nuvem, então, portanto, isto é escalar ainda mais o problema. Last but not least, a questão do discurso democrático. Eu não quero ser um profeta da desgraça, mas o sistema democrático é aquele que é mais vulnerável. Porque as ditaduras faça-se como eu digo e elimine-se quem não faz como eu digo. Portanto, duas regras simples. O sistema democrático é um sistema que é facilmente hackável por dentro, enfim, ao fim e ao cabo, porque durante 4 anos não conseguimos instalar patches naquilo,
portanto fazemos as eleições e se a coisa não estiver a funcionar não conseguimos ir lá instalar um patch. O controle de acesso é horrível, não é? Portanto não dá para nós dizermos quem é que queremos lá ou não, simplesmente temos uma camada de abstração que é o nome do partido em que votamos, mas aquilo que vai no pacote não sabemos o que é, portanto é a melhor forma de encriptação. E é muito pouco dado a detecção de ameaças, não é? Portanto, a transparência que existe do sistema é a transparência que o sistema nos quer dar. Isto associado às fábricas de trolls, que eu estava a dizer na brincadeira, coloca toda uma ameaça de, enfim, geopolítica em cima da mesa, que é, para um Estado não democrático, torna-se cada vez mais fácil influenciar o destino dos Estados democráticos. E isto vê-se, por exemplo, os Estados Unidos são um ótimo exemplo, em que nós vemos nos últimos, 20 anos, uma fragilização do sistema sempre a cair. Portanto, isto não acontece por acaso. Alegadamente não acontece por acaso. Obrigado. Algumas iniciativas que estão a decorrer para tentar de alguma forma mitigar alguns destes riscos. Eu não vou ler aquilo. Eu estive envolvido numa do Top 10 para os Large Language Models, que foi interessante, portanto, juntar assim um monte de gente e estar a discutir quais são as maiores ameaças nisto. E alguns dizem, mas o que é isto? Portanto, primeiro temos de definir isto. Portanto, e andámos ali uma série de tempo para definir exatamente o que era, do que estávamos a falar, e depois apareceram algumas conclusões bastante interessantes. Uma delas, por exemplo, chama-se Over-Reliance, que é nós construímos um sistema e depois ficámos completamente dependentes do sistema para nos dar respostas. Portanto, é uma espécie de Deus ex machina. Não queremos. Mas temos aqui algumas tentativas de regular o tema. Estranhamente, não estamos a assistir a iniciativas deste género em países como a China ou como a Rússia. Portanto, é uma pena não termos esse contributo. Sim, certo. Mas é uma pena não termos o contributo de outras culturas e de outros sistemas democráticos para, enfim, de alguma forma tornar estes temas mais robustos. E aqui também alguns artigos que juntei. Hoje em dia também houve uma explosão de artigos. Alguns são escritos por pessoas, outros talvez não, mas é uma coisa interessante. Este aqui, gosto particularmente deste, está aqui embaixo. Não sei se este não tem o rato, mas é o último. Em que existem várias associações dentro do padrão da DECO que querem perceber quais são os riscos para o consumidor. Parece-me bem, parece-me interessante. Hoje em dia também fazer marketing via ChatGPT é a coisa mais fácil do mundo. Portanto, tivemos aí um caso também de um empreendedor que agora sim é que ele deve estar a ganhar dinheiro, que lançou umas t-shirts e, portanto, meteu o ChatGPT como CEO da empresa. Foi bom. Estratégia de marketing fabulosa. Os posts dele apareciam sempre ali no LinkedIn. Pronto, algumas conclusões, algum food for thought. Temos que trabalhar e nós, eu costumo dizer, o profissional de cibersegurança, nós não somos pessoas normais. Okay? Vocês não sei se tinham essas pessoas normais, porque ninguém no seu juízo perfeito passa o dia a pensar no que é que pode correr mal. Okay? E portanto, se não somos nós com este espírito crítico ou com esta capacidade de estarmos a ver um bocadinho mais longe, estarmos a olhar para os riscos, de sabermos o que é que significa um risco, a tomar também enfim, as rédeas nas nossas mãos, a coisa só vai piorar. Abordagem equilibrada, aspectos éticos, legais e de privacidade, não substitui a experiência humana, mas pode ser um complemento, eu acredito nisso. Portanto, gosto muito de usar o ChatGPT para organizar ideias, por exemplo, ou tentar ter uma perspectiva diferente.
eu estou a pensar sobre um tema, já tenho estas conclusões, está-me a escapar alguma coisa. E às vezes é muito engraçado ver as respostas e outras visões de uma máquina. Portanto, eu gosto de fazer isto com pessoas, portanto também gosto de fazer com máquinas. Se tiver pessoas para fazer, melhor ainda. Que eu não consigo beber uma cerveja com o ChatGPT. A cibersegurança. Eu lembro-me em 99, quando começaram a pagar para fazer estas coisas, bons tempos. Cibersegurança era, aliás, nem sequer existia a palavra. Portanto, estávamos numa enorme discussão: segurança de informação, segurança de redes, segurança de computadores, segurança de comunicações. Esta era a discussão. Mas a área de estudo, tínhamos uma malta que trabalhava nas matemáticas, graças a Deus, na parte de criptografia e afins, mas isso nem sequer era. As pessoas estavam lá enfiadas numas caves. E depois havia malta que implementava firewalls, fazia um desenho de redes para tentar meter aquilo de uma forma mais ou menos pouco acessível do exterior. Eu lembro-me de perguntar ao cliente: quer que eu meta um antivírus a atualizar uma vez por semana? Epá, uma vez por semana isso vai-me causar imenso tráfego na rede. 15 em 15 dias. 15 pode ser. Portanto, hoje em dia, cibersegurança é uma área... Enfim, se perguntarmos à Ordem dos Engenheiros, cibersegurança é tudo. Praticamente. Tudo aquilo que pode ter importância é cibersegurança. Também perceber que temos que começar a desenvolver também como comunidade algum conhecimento sobre estes temas. Mas não seja, pronto, esta pequena apresentação para levarem alguma coisa para pensar para casa. Se saírem daqui um bocadinho mais desconfortáveis do que quando entraram, para mim já é uma vitória. E depois, obviamente, a questão da transparência dos algoritmos. Não me aborrece completamente, como estava a dizer há pouco, que algumas decisões não sejam explicáveis. A partir do momento em que essas decisões não tenham uma influência na vida humana ou na sociedade. Portanto, estamos a falar. E há decisões que a inteligência artificial não vai conseguir tomar. Nós também não as conseguimos tomar. Portanto, está uma casa a arder, eu tenho a possibilidade de salvar 2 pessoas, ou de um carro que acabou de espetar à minha frente, salvar outras 2 pessoas. Mas tu podes escolher uma ou outra, não é? Portanto, eu vou correr para dentro da casa, a inteligência artificial não vai ajudar aqui. Portanto, há temas que nunca vão sair fora daquilo que é a experiência humana. Coisa chata é que depois também temos que viver com a responsabilidade das decisões que tomamos. Portanto, um Tesla, ou os carros Tesla, enfim, um carro com um sistema de condução automático pode fazer uma análise da estrada e depois pode colocar uma pergunta ali: qual é que queres que eu mate? Na situação em que estou, vai morrer alguém. Portanto, ou morres tu, porque eu vou contra a árvore para não atingir o senhor velhote que está a atravessar a passadeira, ou a criança que está a correr ali com a bola, ou... E, portanto, há de haver um momento em que nós vamos ter que carregar o botão e dizer: olha, mata aquele. Isso acontece no nosso dia-a-dia, não precisamos de inteligência artificial para tomar decisões chatas. Já temos que as fazer diariamente. De qualquer das maneiras, os algoritmos devem ser transparentes. Portanto, temos que tentar perceber o melhor possível o que é que levou algo a tomar uma determinada decisão, em particular quando tem influência nas pessoas. E depois, obviamente, não é? Portanto, isto nós já falamos na segurança no desenvolvimento de software há anos, há décadas. Portanto, tudo o resto, a qualidade dos dados, o desenvolvimento, a responsabilização, etc. Enfim. E depois, o autocontrole. Isto funciona, o autocontrole. Nós já tentámos fazer isto na economia. A banca de retalho e a banca de investimento vai correr bem, o mercado vai se autorregular, não corre. Portanto, isto funciona. Os Estados podem dar às empresas a capacidade de se autorregular. Depois, o Estado tem capacidade para fazer isso? O Estado português não tem. Digamos, gosto muito de Portugal, mas nós somos incompetentes nesta matéria. Pelo menos por enquanto. As coisas também não está escrito em pedra. Temos algumas pessoas muito boas a trabalhar estas áreas,
Mas na realidade aqui ganhamos por ter uma capacidade de, através da União Europeia, juntar estas pessoas e, enfim, tentar tomar uma decisão. Obviamente, aquilo que sai da mesa dos cientistas e depois passa para a mesa dos políticos e sai da mesa dos políticos são coisas às vezes diferentes. Mas, enfim, também temos que viver com isso, como membros da sociedade. E depois temos a questão do desenvolvimento sustentável, testes éticos. Portanto, aqui também ainda mais se torna visível a diferença entre culturas. Porque a ética é daquelas coisas que nós podemos ter imensas formações, mas não há uma resposta clara. Portanto, se eu encontro uma carteira na rua, eu coloquei isto na discussão de ética da Ordem dos Engenheiros. Portanto, foi o exemplo que eles deram. Você vê uma carteira na rua, abre a carteira, vê o nome da pessoa que lá está, o que é que faz? A carteira está cheia de dinheiro, o que é que faz? A resposta mais ética é: vou ter com a pessoa e dou-lhe a carteira. Mas, e se eu agarrar no dinheiro, investir o dinheiro e utilizar esse dinheiro para ajudar sem-abrigos? Pessoas sem abrigo. É reprovável ou não? Porque não fui dar há algumas escolas de ética que estudam o fim, quando o fim justifica os meios. E, portanto, há aqui algumas situações que também temos que ver, em particular em temas que depois podem afetar a nossa relação com os sistemas e com a segurança que fazemos. Portanto, vamos utilizar software para tornar a nossa vida mais fácil, mas depois esse software, enfim, tem algumas ligações, alegadamente pode ter ligações a Estados, foram desenvolvidos em países fora dos nossos, com noções diferentes daquilo que é a realidade. Muito obrigado pela vossa paciência.